Olá, sejam bem-vindas a mais um Grã Educação. Exatamente, eu sou aqui a professora Estela Rocha, coordeno os cursos digitais aqui da área de educação da Grã Faculdade. E hoje estou aqui com a minha querida professora Michele Cia, para a gente bater um papo super importante quando a gente fala de escola e de educação de meninas e meninos. E aí, Michele, quando a gente estava batendo um papo, vou até pegar aqui o nome direitinho para não ter que errar. Anota aí de casa, hein? O papel da escola na desconstrução da síndrome da Barbie. Nós acabamos de viver, não tem um ano que a gente acabou de viver o filme da Barbie, as 1000 críticas a esse filme, pessoas defendendo, pessoas negando, criticando. Bom, eu saí de lá super reflexiva do filme, me identifiquei com muitos pontos e tantos outros eu comecei a pensar em como trabalhar com as minhas estudantes em sala de aula, porque eu trabalho com um grupo majoritariamente feminino, né? Sou professora do ensino médio numa escola de formação de professores e de 45 estudantes numa sala eu tenho 42 meninas. E o que é desconstruir a síndrome da Barbie? Conta pra gente. Conto sim. Olá a todos, muito obrigada, professora Estela, pelo convite, é uma alegria estar aqui. A síndrome da Barbie, ela é um assunto que ela está dentro da vitimologia, né? Nós temos várias síndromes que podem acometer as vítimas. Sim. Então nós temos a síndrome de Estocolmo, de Londres, de Lima, da mulher de Potifar, da mulher maltratada, enfim. E nós temos também a síndrome da Barbie. Essas síndromes, Estela, elas não são síndromes no sentido médico. Você não vai encontrar lá no CID, no DSM, a descrição dessas síndromes. E um outro ponto interessante é que algumas síndromes acometem a vítima, outras o agressor, e a síndrome da Barbie especificamente acomete a sociedade como um todo. Certo. E o que é a síndrome da Barbie? Que é o grande ponto hoje, né, da nossa conversa aqui. A síndrome da Barbie é essa mentalidade equivocada em que a mulher é considerada como um objeto, como uma coisa, como uma pessoa que não tem os mesmos direitos, né, que há uma desigualdade de gênero. E quando uma pessoa nasce mulher, ela já tem um destino selado. Né? Ela vai o quê? Cuidar dos outros, enfeitar o caminho, né? Tem muito isso. Essa questão da mulher como um enfeite, como alguém que sempre tem que ser doce, acolhedora, não é? A ternura, é muito associada à ternura. E uma dificuldade de entender um não respeito aos direitos humanos da mulher. Não respeitar a sua voz, a sua vez, que nós somos donas do nosso corpo, da nossa vontade, dos nossos sonhos. E essa síndrome, ela é muito antiga, não é? Agora nós demos esse nome recentemente, né? Uhum. E esse nome síndrome da Barbie é a Barbie na versão antes do filme, não é? Sim. Quando ela ainda não acordou aí, não acordou do transe. E a dificuldade é essa, Estela. Como que isso impacta, não é? Eu fico pensando, e por isso que a gente quis, né, trazer esse tema aqui para discussão, como isso impacta a educação, qual que é o papel da educação? Porque a grande verdade é que nós somos condicionadas desde bebês. Muitas vezes, quando estamos sendo geradas, já há uma expectativa, falas, sentimentos, né? Quando nós nascemos, a nossa educação ali é diferente, se você reparar. O comportamento. Vou dar um exemplo, né? Como nós cobramos as meninas a serem organizadas, os meninos não. Então isso pressupõe o quê? Se o menino não precisa ser organizado, é porque vai ter uma menina, uma mulher que organiza para ele. E isso é uma violação de direitos humanos. Você selar o destino de uma pessoa, né? Por conta do seu gênero, aliás, que a sociedade atribuiu. Sim. Não foi ela que atribuiu, que essa é uma outra discussão. Né? Hoje exatamente. A gente caminha para a identidade de gênero. Nós é que sabemos qual é o nosso gênero. Sim. Então, assim, são todas questões que perpassam, né? E essa síndrome da Barbie, que acomete nós todos, né? Nós também temos ideias nesse sentido, porque assim fomos educadas. Isso vira uma roda viva, que nós vamos passando de geração em geração, e isso viola os direitos humanos, e isso colabora para naturalizar a violência contra a mulher. No Brasil é altíssima, a cada 4 horas, em 2022, uma mulher foi vítima de violência, isso o que foi notificado. Porque as cifras ocultas são altíssimas. Quando uma mulher conta que ela foi vítima, normalmente não é a primeira vez. Então, tudo isso. E aí, qual é o papel da escola nesse caldeirão? Bom, começando aqui pelo que você colocou da síndrome da Barbie,
E aí eu vou voltar um pouquinho aqui, que de alguma forma, né, e eu acho que o filme, ele de fato vem acordar, olha, Barbie, acorda. Olha quantas meninas se espelham em você, quantas meninas foram projetadas para serem o seu espelho, quantas meninas precisam se anular para ser uma Barbie. E aí, quando eu falo da Barbie, o filme traz muito isso quando você vai encontrando as outras Barbies que não ficam mais dentro da caixinha, né? É a Barbie que tá arriscada, é a Barbie que a criança cortou o cabelo, né? E foi o ponto. Eu não tive uma Barbie quando eu era criança. Não tive. Até porque era um brinquedo muito caro. Eu tive a prima da Barbie, que era a Suzy. E a Suzy, ela tinha uma super identificação comigo, não tinha com a minha irmã. Porque ganhamos, eu tenho minha irmã, a gente ganhou uma boneca. E a Suzy era aquela de cabelo cacheadinho. Só que a minha irmã tinha o cabelo liso, eu tenho o cabelo cacheado. Mas o cabelo cacheado não era o cabelo ideal. Então eu tive muita dificuldade, por exemplo, para me identificar como uma mulher cacheada. E isso só vem acontecer há 10 anos atrás, quando eu sou mãe de uma menina. Porque quando mãe de menina, a síndrome de Barbie fazia parte da minha vida. Porque são os momentos que a gente vai fazendo esses rompimentos, não é? E que a gente olha aí, quando alguém olha para minha filha, que tem cabelo cacheado, e olha para ela, nossa, mas o cabelo está despenteado. E aí eu falo, não está despenteado. Porque eu tive muita dificuldade de manter os cachinhos dentro dos cachinhos. E hoje não quero os cachinhos dentro dos cachinhos. Outras conversas. Olha como isso tudo é tão interessante, né, Estela? Essa obsessão pelo padrão. E aí isso perpassa várias questões, né? O tamanho do corpo, o jeito do cabelo, né? Todos os detalhes, a posição aqui da maçã do rosto. E como tudo isso nos oprime. Claro que nós temos o direito, não, eu quero mudar hoje e tal, claro. Mas até que ponto nós não estamos querendo performar para agradar o olhar do outro? Para ser aceito? Para buscar o amor, para ser amado, para ser respeitado. Então, são tantas coisas e essas discussões, elas atravessam a identidade da mulher. Isso é muito forte. Talvez só quem seja mulher consiga entender completamente isso que a gente está falando. Claro, há homens que se preocupam, mas é muito mais comum que as mulheres, ao sair de casa, se preocupem com a roupa. Nossa, mas eu vou assim ali no mercado? Então, nós perdemos muito tempo, às vezes, para estarmos à altura do que se espera de nós. E às vezes nós não estamos afim, às vezes a gente só está ali querendo comprar um lanchinho rápido para continuar a rotina de estudos, para terminar a faculdade, para passar no concurso. Mas aí isso não é o mais importante, isso não é ensinado para nós, que é o nosso foco. Estela, isso é muito sério. As meninas e mulheres não são ensinadas a se priorizarem, a se colocarem em primeiro lugar. Quantas vezes nas nossas vidas a gente dedica pra gente o tempo que sobra? Isso é um absurdo. Se der tempo, podíamos falar até de uma síndrome de Cinderela aqui, não é? Sim, vamos cunhar um nome aqui. O tempo que sobra. Então, depois que nós cuidamos de todo mundo, organizamos a rotina nossa, dos outros, não é? Isso é uma loucura. Então, essa questão da economia do cuidado também tem muito a ver com o machismo, com o androcentrismo. A mulher ser a grande responsável pelo cuidado de tudo. Não que nós não queiramos cuidar, né? Mas nós não queremos cuidar sozinhas de tudo. Sim. E nós também queremos ser cuidadas. Nós também temos aqueles momentos que a gente precisa de colo, que a gente precisa de um tempo, que a gente precisa de um silêncio. E pode ser uma escolha também não cuidar, né, Michele? Pode, é claro que pode. Eu lembro que eu fiz uma orientação de TCC e uma estudante estava falando sobre a questão de como as mulheres, naquele momento na pesquisa dela, as mulheres descobriam na questão do câncer mais tardiamente porque elas se anulavam nos seus cuidados. Então, as mulheres entrevistadas, que foi o que ela levantou, elas marcavam exames para os maridos, para os filhos, para a irmã, para a mãe, mas ela não marcava o dela. Ela já sabia que tinha algo errado acontecendo com ela, mas ela postergava esse momento porque ela precisava cuidar do outro. E era muito isso do que você está falando. Quando a gente vai falar da escola, o que eu percebo no cotidiano? Há 10 anos atrás, eu acho que também eu estava fazendo essa minha transição de olhar,
eu via meninas muito menos empoderadas do que a gente vê hoje, porque hoje a gente discute muito isso, a gente fala, a gente está ali servindo como espelho para muitas outras meninas. Não que ela precise, mas porque ela não pode ter só a Barbie mais. Ela precisa ter outros espelhos. E aí eu vejo questões como, já tem acho que uns 3 anos, foi uma brincadeira que eu fiz com a minha filha e meu cabelo segue com azulado aqui do lado. E aí eu vou lá, retoco a cor do cabelo, mas o azul fica. E aí quando eu chego na escola para dar aula para as meninas, a primeira coisa que uma aluna me falou foi assim, minha professora tem cabelo azul. Oh. Aí eu olhei para ela assim, primeiramente com estranhamento. Ela, professora, achei super legal. Porque assim, só quem pode ter cabelo azul é adolescente. Aí eu, só adolescente? Ela, não, professora. Então assim, é uma outra... Eu posso fazer o que eu quiser comigo. Eu tenho um espelho Exato. de alguém que está me dizendo que eu posso ser. Então, enquanto professora em sala de aula, eu percebo que eu não estou ali só como professora. Eu estou ali para essas desconstruções que eu também estou fazendo comigo, ao mesmo tempo. E isso é muito importante para elas verem, né, você como professora numa posição de poder, né, é uma posição de poder, uma posição de autoridade. E ver você ali com o cabelo azul, eu também posso, né? E olha quantos preconceitos nós temos aí, o etarismo, de dizer, não, é só até tal idade que o cabelo pode ser azul. Não, o cabelo pode ser azul quando eu quiser, se eu quiser, e por mim, né? Não para agradar o outro, por mim. Então, tudo isso perpassa a nossa identidade feminina. E como transcender isso tudo? E qual é o papel da escola? Tem uma questão muito séria, Estela, que eu venho do direito penal, da criminologia, da vitimologia, e é muito triste a gente verificar no Brasil que a gente sempre aposta para resolver problemas de violência contra as mulheres numa saída simbólica, numa saída fácil, que é fazer o quê? Aumentar penas, né? Mudar a lei. Claro que isso também é importante, porque é um instrumento, né? A Lei Maria da Penha é importantíssima. Sim. Só que a gente para nisso. E aí o artigo lá da Lei Maria da Penha que fala que nós precisamos investir em conscientização, não há políticas públicas o suficientes para a educação em direitos humanos, para favorecer a igualdade de gênero. E é isso que pode surtir efeito. Porque está muito claro, Estela, que na base da violência de gênero, na violência contra a mulher, tem o quê? Essas ideias equivocadas. Nós temos também a misoginia, que é mais que o machismo, né? Que é o ódio, a repulsa, aquele nojo com relação às mulheres. Isso é um passo além do machismo, né? Então, e a gente viu isso, né, de forma muito latente nas redes sociais. Tem grupos inteiros se organizando para fazer... Veja só, há discursos, esses grupos dizem que o mundo está acabando e a sociedade está se desorientando, está se desconstruindo porque a mulher resolveu tomar o seu lugar, porque a mulher não aceita a sua condição de serviçal, de assistente do homem. Gente, isso é uma loucura, né? Como pode, Estela? Né? Olha só como nós temos uma sociedade que coloca a responsabilidade toda na mulher e os homens. Os homens não vão colaborar? Nós temos que gerir as emoções, Estela. Aquele caso que você contou da sua aluna que não fazia o exame, até as emoções a gente tem que gerir. Né? Quando uma criança faz alguma coisa errada, a gente fala assim, mas não tem mãe? Ninguém fala, cadê o pai dessa criança? Sim. Então, assim, olha o peso, a responsabilidade da gente cuidar de tudo. Quando foi que nós assinamos esse contrato? Né? E isso também reflete na educação dos meninos. Sim. Porque os meninos não podem chorar. Os meninos não podem demonstrar os seus sentimentos. E isso viola os direitos humanos desses meninos. Na educação emocional, a gente sabe que a tristeza tem que ser sentida. A gente não pode, a gente tem que dar vazão a ela. Sim, sim. Então tem tanta coisa errada, não é? E a função da escola em colaborar para que as pessoas entendam e desconstruam, respeitem as pessoas pelas suas próprias escolhas, não é? E deem espaço para as mulheres serem o que elas quiserem. E aí tem um outro ponto que eu queria trabalhar também sobre o filme da Barbie, que é um filme magnífico, né? Muitas reflexões, mas tem também uma ideia um pouco complicada dessa frase que eu mesmo falei, agora a gente pode ser o que a gente quiser. Há limites estruturais também. Porque nós temos questões, interseccionalidades, né? De raça, questões socioeconômicas, muitos pontos que nos atravancam.
Sim. Não é? Então, tem essa coisa desse feminismo branco, né, que a gente fala, que não... você pode ser o que você quiser. Bom, em termos, a gente pode lutar e devemos lutar para conseguirmos isso. Mas, segundo a ONU, aí vão pelo menos 200 anos, se nós não retrocedermos, para a gente ter igualdade de gênero. Que é a ODS número 5 da ONU, né? Promover a igualdade de gênero. Então, a gente levaria 200 anos de modo global, porque algumas nacionalidades estão um pouquinho mais adiante, outras nem tanto, mas você trouxe um ponto importante, que é uma questão do retrocesso da sociedade como um todo. Cada vez que a gente avança, parece que os direitos são cada vez mais criticados, negados, questionados, e a gente precisa cada vez mais marcar o nosso lugar. Então, eu percebo que a escola, ela faz esse papel. Ela não faz esse papel, talvez, com tanto desejo como ela gostaria, por conta de tudo que atravessa a escola. As políticas educacionais, a valorização docente, a formação dos colegas. Às vezes, uma colega ainda não fez esse estalo que a gente está dizendo aqui, e aí isso não quer dizer que ela está errada, ela só não está ainda no momento para ela poder fazer essa nova construção junto das meninas e meninos na escola. É preciso muito cuidado, né? Se uma professora fala para uma aluna, olha, você tem que ser mais organizada, olha, você não pode se comportar assim porque você é menina. Eu, Estela, eu sou mãe, né, da Clara, um beijo para a Clara, minha querida, né, minha fofa. Há muitos embates, né? Por exemplo, quando ela era pequena, às vezes ela estava brincando ali de perna aberta e alguém assim, fecha a perna. Deixa ela brincar de perna aberta. Por que ela tem que fechar a perna? Então veja. E as pessoas nem sabem por que a gente fala isso. Mas a gente já está ensinando a mulher, a menina, a não ter espaço, a não ocupar o seu espaço no mundo. Tem aí uma conotação inconsciente da mulher ser recatada do ponto de vista sexual. Depois são mulheres que vão ter dificuldade em ter prazer. Então, olha desde... Mas em nenhum momento, por exemplo, eu discuti por que você está olhando que ela está com a perna aberta. Exato! Ela estava brincando. E sabe por que ela abriu a perna, esse dia especificamente? Porque ela tinha ganhado um presente um pouco grande e ela abriu a perna, pôs era um embrulho grande, tinha uma caixa grande, para abrir e começou a brincar. Então, veja a normalização, né? No doutorado eu estudei também bastante Michel Foucault, essa questão da normalização dos comportamentos, essa obsessão pelo padrão, isso viola direitos humanos. Nós precisamos romper, Estela, não é? Nós precisamos romper com isso, para que as pessoas sejam mais felizes, para que as pessoas tenham o seu espaço, o seu lugar. Vai ser muito melhor, vai ser muito mais criativo, nós vamos encontrar soluções para os nossos problemas. Não está dando certo muita coisa, né? Com esse padrão que a gente tem seguido. Mas é um despertar, como você falou, e é doído muitas vezes. Sim. Porque você tem coisas que você fez por muito tempo, achando que era correto, de repente você fala, meu Deus, o que eu estava fazendo comigo, com a minha filha? Então, cada um tem o seu tempo, né? Cada um vai encontrar o seu caminho. Mas é um desafio bacana da gente encarar. E aí... Eu sei que a gente está caminhando aqui para a reta final, e aí, quando você está falando essa questão dos padrões, da gente romper os padrões, eu acho que o momento que eu percebo, quando eu olho a minha trajetória, assim, eu falei assim, que foi o momento que eu rompi com isso? É quando eu decido fazer a transição capilar. Então, entre uma gestação e outra, meu cabelo sempre foi cacheado, então sempre tive muita dificuldade em cuidar dele. E entre uma gestação e outra, meu cabelo mudou muito, a questão dos cachinhos, e eu alisei o cabelo. Então foi o primeiro momento que eu tinha meu cabelo liso, era igual a tanta gente, sabe? E aí, num dia, minha filha, com 3 aninhos, chega em casa e fala que ela queria alisar o cabelo. E aí mas como assim? E aí eu achei que ela precisava ouvir isso dela, né? Tinha toda uma outra questão junto com a escola, que naquele momento também não estava preparada para aquilo que eu estava fazendo de transição. E aí eu fui para... né, a pessoa que cuida do meu cabelo, então beijo Diego, porque ele que me deixa assim, né, ele decide o que ele faz, o que ele quiser com o meu cabelo, já nem falo mais nada, só sento. E eu cheguei pra ele e falei assim, eu preciso fazer um corte, eu quero fazer a transição. Eu tava com o cabelo Chanel aqui assim, Ele olhou pra mim assim, até hoje eu vejo, ele em pé atrás de mim, olhou pra mim assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Faz um corte, eu vou cortando, vou mantendo na escova. Ele, não. Uma transição você faz assim, me deixou com 2 dedos de cabelo, no dia 23 de dezembro. Nossa!
Vamos. E foi, tuf. Não tive tempo pra respirar. Cortou ali. Bota uma fivelinha e segue. Então, assim, hoje eu vejo o quanto que ele foi fundamental também pra mim. Olha só. Porque eu poderia ter feito o quê? Faz um mini cortezinho, daqui a pouco ele vai crescer, vai ficar esquisito, eu não vou aguentar e acabaria voltando, né? Para um cabelo Ele foi liso. sensacional. Foi sensacional. Então fica meu beijo, meu agradecimento, porque ele foi perfeito na minha vida. E sabe o que eu fico pensando aqui com essa história que você está contando, Estela? Muitas vezes, nessas normalizações e opressões, recorre-se a um argumento da biologia, do natural. Por exemplo, quando a gente fala de união homoafetiva, mas isso não é natural. O que é um absurdo, né? Não vou nem comentar aqui, porque não é o nosso escopo hoje. Agora, quando se trata do cabelo, ninguém fala, mas é natural. É interessante que o argumento da biologia, ele é seletivo. É quando ele interessa. Sim. Porque se o foco está no que é natural, por que essa obsessão em alisar os cabelos? Por que essa obsessão com os cabelos cacheados? Não é? Exatamente. Então, não faz sentido. Não faz sentido. E parabéns por ter dado esse passo. Que história linda. É isso. Por isso que eu vim dividir aqui com você hoje. Então, olha, quero deixar um agradecimento para os nossos estudantes que estão em casa. Vocês podem contar sempre com essa bancada. Michele aqui é uma parceira nesse olhar de que a Barbie tá ali e eu acho que a gente se reencontra com a Barbie, né? Quando ela vai no filme e diz, peraí, eu tenho que ser um novo espelho para essas mulheres. Então, se você assistiu, se você não assistiu, volte a assistir, não é isso? Acho que depois a gente podia pensar num cineclube. Nossa, com esse filme que eu acho que vale super a pena. Eu tenho interesse também de fazer um clube da leitura só de mulheres. Olha que tem um monte de ideia, Michele. Quero muito participar. E você já está Conta comigo, eu quero participar. Participando de tudo. Pessoal, um beijo e um abraço em todos e em todas. E até o próximo episódio aqui com a gente da área de educação. Tchau, tchau.